A nossa conversa hoje está em Marcos capítulo 5, onde Jesus demonstra ali toda a sua autoridade enquanto aqui na terra viveu. Ao fazer a sua obra, seus milagres, ele demonstra que ele é Deus. Todo esse capítulo 5 do livro de Marcos, nós vamos entender a autoridade de Jesus sobre várias situações distintas. Autoridade que homem nenhum na terra tinha apresentado, e ali estava Jesus encarnado, mostrando que ele era Deus através daquilo que ele fazia, na cura dos enfermos, na libertação dos demônios, libertação de tanta coisa, e ninguém tinha poder, Jesus tinha, até trazer à volta alguém que estava morto. Jesus ele mostra a sua soberania, por isso que só Deus é soberano, não existe outro, só Ele. Só existe um Deus verdadeiro. E nós temos que pregar aquilo que a Bíblia nos manda pregar. Temos que questionar, pestanejar o que as pessoas dizem. Nós temos um mundo das trevas que a oposição sempre foi, sempre será oposição, porque o mundo das trevas já está perdido. O mundo das trevas ele não tem jeito. O seu príncipe já está vencido. Ele não tem mais nada a perder, já perdeu tudo. Você tem alguma coisa a perder. Você tem sua alma para cuidar, para prestar conta a Deus. Mas ele não. Por isso que a Bíblia diz que desde o princípio ele é enganador, mentiroso. E ele envolve as pessoas para levar você também para o inferno. E assim como neve, ele envolve você em pecados. E os pecados, segundo a palavra de Deus, é aquilo que nos separa de Deus. O que Satanás quer é que eu e você envolvam com pecados. E que nos dias de hoje, no contexto de hoje, são pecados revestidos, perfumados, belos, e que já estão trocando o nome de pecado para outras coisas. Pecado sempre vai ser pecado. Se você ouvir a Bíblia dizer, mentira sempre vai ser pecado. Adultério sempre vai ser pecado. Promiscuidade sempre vai ser pecado. Pornografia e vício sempre vai ser pecado. Mas Satanás ele reveste os pecados e amassageia o seu ego para que você não reconheça isso como pecado, mas como uma falha humana, mas como alguma coisa que não seja pecado. Por isso que nós não temos que voltar para Deus pedindo desculpa. Nós temos que voltar para Deus arrependido, pedindo perdão. Muitos crentes estão trocando o confessar, o arrependimento por desculpa. Desculpa é a palavra que usamos no dia a dia no mundo, que não resolve o problema. E não vai resolver o problema você pedir desculpa a Deus. O que resolve, a Bíblia diz, aquele que confessa o seu pecado e deixa e abandona, esse é liberto. Desculpa eu faço hoje, amanhã eu vou fazer a mesma coisa, desculpa de novo, desculpa de novo. E Jesus veio para mudar a nossa vida, que não foi feita para o que a gente está vivendo. Deus criou o homem para o louvor da sua glória, não foi para a gente estar vivendo no pecado que a gente vive hoje. Caímos lá na escada, mas ele restaurou a escada de novo para a gente subir. E muita gente não quer subir. Satanás também fez umas escadinhas religiosas, onde ele facilita mais. A escada de Jesus, ela é espinhosa, ela é autonegação, é estreita, é oposição pura. Aí Satanás criou várias escadinhas, onde lá você é massageado o seu ego,
A escada de Jesus, ele fica na escada dizendo assim: você vai subir, mas antes de subir você tem que negar a você. As escadinhas de Satanás, ele disse: não, aqui eu não cobro pedágio, aqui eu não exijo nada de vocês, aqui você pode subir, você pode fazer o que quiser. A escada de Jesus, ele diz logo: a minha escada é espinhosa, é estreita, aqui você tem que negar primeiro, para subir a minha escada, negar você mesmo, deixar seu pecado lá embaixo, e aí eu vou te fazer uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. Aí você vem para mim, eu te faço uma nova vida. As coisas velhas você deixa lá nas escadas de Satanás, porque na minha escada tudo se faz novo, porque aqui eu exijo santidade, aqui eu exijo que você ande na luz como eu estou na luz. E a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. A escada de Jesus, ela ilumina de uma forma que quem estiver passando por pecado ali vai ser visto. Por isso que ele diz: examine-se a si mesmo antes, negue-se a si mesmo, tire o pecado da sua vida. Então Jesus veio para isso. Então Jesus não veio para fazer esmolinha, ele não veio só para ficar curando cego pelas ruas, aleijado. Não. Lucas 19:10 define o que Jesus veio fazer aqui. Jesus veio buscar todos aqueles que caíram no Éden, que morreram espiritualmente. Mas para isso ele convida, ele não traz. Ele não joga a corda e amarra e puxa. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus que faz nada por força nem por violência. Mas ele convida: quem quiser vir após mim, quem deseja vir após mim, quem está cansado, oprimido, sobrecarregado, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas você tem que negar você mesmo. O vizinho ali, o inimigo, ele não lhe cobra nada, não exige nada. No reino dele você faz o que quer. É chamado caminho largo, caminho que lá ninguém é cobrado nada. Mas no meu caminho, disse Jesus, eu exijo santidade, pureza e autonegação. Por isso, na sua soberania, ele ascende sobre qualquer circunstância sua autoridade, e ele é reconhecido por todos, até pelos demônios. Quem são os demônios? São seres espirituais criados pela própria mão dele. Você vai ver nesse texto aqui os demônios se dobrando e adorando Jesus. Autoridade, mostrando que ele tem autoridade. Jesus e seus discípulos, eles tinham acabado de embarcar, nesse texto vai ver aqui, em terra gentia, vindo da Galileia, terra de judeus, onde ele realizou vários milagres. E aí ele começa a atravessar o mar, e aqueles homens tiveram uma experiência, primeira experiência extraordinária. Olha ele mostrando que ele tem autoridade. E aí a gente vai ver Jesus, no capítulo anterior aí, versículo 35, 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: vamos passar para o outro lado da margem. E eles, despedindo da multidão, levaram assim como estava no barco, os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas eram muito grandes que arremessavam contra o barco, de modo que eu mesmo já não estava mais, já estava cheio de água. E Jesus estava naquele pequeno barco, na polpa, estava descansando, porque como o corpo humano, ele cansava, e ele precisou dormir, e ele estava ali dormindo. E aí os despertaram e disseram: mestre, mestre, socorre-nos, o senhor não está vendo que a gente vai morrer? A primeira coisa que eu vejo aqui, que trago para nossos dias hoje, quem sabe você e eu muitas vezes, esse barco aqui representa que nós estamos sempre em um barco, e Jesus está sempre perto de cada um de nós. Sempre. Eis que estarei convosco todos os dias.
todos os dias. Hoje Jesus está ao nosso lado todos os dias, todos os momentos. E muitas vezes nós somos como os discípulos aqui. Olha que a gente ouve isso, a gente lê a Bíblia. A gente até diz, né? Eu sei que está comigo. Eu sei que eu sou o templo do Senhor. O Senhor habita dentro de mim. Mas quando vem as tempestades, as adversidades, a gente esquece que Jesus está dentro de nós. Esquece que Jesus está no nosso barco. E a gente grita por socorro, porque a gente já não está confiando naquele Jesus que está ali. É o que aconteceu com os discípulos. Os homens viram Jesus fazer coisas fantásticas que ninguém nunca fez na vida. As experiências que esses homens tiveram antes de chegar aqui foram muitas. Era para eles dizer assim: espera aí, gente, nós estamos com aquele que tem autoridade sobre muitas coisas. E aqui Jesus vai mostrar mais uma autoridade. Quem é que tinha ou tem poder nessa terra de parar vento? De mandar a tempestade parar? Olha que esses discípulos aqui são descendentes de Josué e Elias. Eles conheciam a Torá e conheciam o Velho Testamento. Esses discípulos aqui eram judeus, descendentes de Abraão, de Moisés. Espera aí. Se esse eu sou que está aqui é o mesmo eu sou lá do passado, ele conseguiu abrir o mar, será que ele não pode mandar essa tempestade se acalmar? Muitas vezes nós estamos tão empolgados nos momentos de euforia, que nos momentos que nós precisamos fazer uma reciclagem, que é o momento de adversidade, a gente esquece de todos os benefícios de tudo que se fizeram no passado. Esses eram descendentes de Moisés. Eles sabiam que esse Jesus que estava nesse barco aqui é o Deus que criou o mundo, é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que durante 40 anos guiou o povo no deserto, dando comida, água e roupa. Mas nessa hora aqui, lhes faltou a confiança. E Jesus sempre dizia para ele, como Jesus sempre está dizendo para nós hoje: homens de pouca fé, homens que não têm confiança em mim. E uma coisa que Deus não suporta é lidar com pessoas que não confiam nele. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não suporta um relacionamento sem confiança. E a gente sabe muito bem que confiança no relacionamento é sine qua non, né? Já imaginou uma pessoa vivendo um relacionamento de amizade, de marido, mulher, namoro, e você não tem confiança na pessoa? Deus ele também fica triste quando ele percebe que aqueles que deviam estar testemunhando dele não confiam nele. Ou seja, a gente tem um produto e a gente fala tanto desse produto, mas a gente não tem convicção quando a gente vai, de fato, precisar mostrar esse produto, que é o Senhor Jesus. E aqui ele vai, no versículo 38, né? E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e os discípulos gritando, dizendo: mestre, acorda, a gente vai morrer. E Jesus desperta daquele sono, e levanta e repreende o vento e o mar. Quieta. E esse Jesus daqui é o mesmo Jesus que está aqui agora nessa congregação, está aqui com você na internet. Porque esse Jesus aqui, quando ele ressuscita dos mortos, quando ele veio, ele diz assim: eu sou Deus, e eu me esvaziei de toda a eternidade para me tornar um ser humano, viver entre vocês. Mas quando ele ressuscita, ele volta e diz assim: a partir de agora é-me dado de volta todo o poder no céu e na terra. Dizendo assim: agora eu vou voltar à minha deidade com todo o poder.
E eles sabiam que esse Jesus era Deus. Eu e você sabem que esse Jesus é Deus. As pessoas que frequentam as religiões e as igrejas, que lê Bíblia, sabem que Jesus é Deus. O problema não é saber que Jesus é Deus. O problema é se relacionar com Ele com confiança. É o que falta para a gente hoje. A gente hoje fica triste ou desaba por causa de simplesmente perder um emprego. Tem gente que tem depressão. Tem gente que tem depressão porque alguma coisa aconteceu na sua vida. Onde está a tua fé, irmão? Onde é que está o poder de Deus na nossa vida? Só que no nosso contexto de século 21, 22 aí, então vai chegando, parece que a gente lê a Bíblia e isso ficou lá atrás. Não ficou lá atrás. Deus é ontem, Deus é hoje e Deus é sempre. É a mesma coisa. Só que nós vivemos hoje, como Paulo disse em Gálatas, vivemos hoje evangelhos, entre aspas, que o mundo oferece, e não é esse evangelho, porque Paulo diz que não existe outro evangelho, são todos malditos e anátemas, não são evangelhos, porque só tem um evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo mundo, é o evangelho de Cristo, mais nada. Só existe um Deus que é sempre, e hoje Ele é a mesma coisa. Qual a diferença de Deus hoje para Deus no tempo do Velho Testamento? Nenhum. A diferença está em nós. Qual a diferença de Jesus ali em carne para a diferença daquele Deus que disse: haja luz, haja isso lá no princípio, haja céu, haja mar. Qual a diferença desse Jesus para aquele lá? Nenhuma. O problema está na nossa confiança, na nossa fé. E ele sempre dizia: eu sou desde o princípio, eu sou antes de Moisés, eu sou antes de Abraão. Ele disse para a mulher samaritana: eu sou antes de Jacó. Aquele Jesus que estava no poço de Jacó, com a mulher samaritana, é o Deus que mandou Noé fazer a arca e mandou o dilúvio, pedindo um copo de água para uma mulher. Olha o que Satanás fez na cabeça das gerações, ao ponto daquela mulher que foi criação de Deus lá no passado, e do povo hoje não reconhecer o seu próprio Criador. Estava diante de Maria ali, da mulher samaritana, o Criador dos céus e da terra, o Deus que manda a água, a chuva, que mandou o dilúvio, estava pedindo um copo de água. Olha o privilégio que é essa mulher. Mas qual a diferença dessa mulher para eu e você hoje? Nenhum. O mesmo Jesus está aqui. Só que a gente, com as nossas ideologias e filosofias mudando, a gente deixa de crer nisso para crer no que dizem, na religiosidade, nos credos. Temos que diferenciar os credos da fé bíblica. A fé bíblica, ela me dá certeza que Deus está aqui. O meu espírito, junto com o de Deus, certifica que hoje eu sou filho de Deus e Deus habita em mim. E quando eu estiver diante da adversidade, como Moisés esteve diante do mar, qual é a diferença de Moisés para mim e você hoje? Simplesmente a confiança e a fé. O relacionamento de Deus com Adão até o fim sempre foi fé, confiança. Abraão viveu no Velho Testamento, na era da lei, mas ele foi justificado pela fé, não foi pela lei, não foi pelas obras. Deus sempre quis mostrar para mim e você que Ele pode tudo, Ele tem o controle de tudo em todo o tempo.
Só que nós envolvemos tanto com o mundo, como aconteceu com os samaritanos, se misturaram tanto que deixaram de ser um povo puro, e aí começou a ter coisas, ideologias e filosofias. É o que acontece hoje com a igreja de Cristo no mundo. A gente tem muita ideologia na igreja que não é bíblica. É de um pseudo-cristianismo que não tem nada a ver com Cristo. É aquela velha história, muita gente está no cristianismo, mas traz os seus ranços das suas religiões e quer viver no cristianismo aqui. O que você viveu no passado, a Bíblia vai dizer, e Paulo vai dizer, tem que ser sepultado, morrer e nascer uma nova pessoa. Porque essas coisas atrapalham a tua vida. E aqui estavam os discípulos, descendentes de Moisés, de Abraão, e aqui estavam os discípulos com o Criador dos céus e da terra, e não estava percebendo ainda que eles estavam com a faca e o queijo na mão. Não era para eles duvidar de nada. E aí Jesus vai, repreende o mar, repreende a tempestade, né? E a Bíblia diz que o vento se aquieta e se faz uma grande bonança. Tanto eles como a multidão que fica lá no lado se assustou. Como é que alguém diz para uma natureza ela para? Mas eles podiam lembrar, mas ele já fez isso antes. Quando o nosso antepassado Josué mandou o sol parar, o sol parou 10 graus. Mas esse mesmo Jesus que está aqui conosco hoje, ele fez com que não chovesse durante 3 anos, se eu não me engano. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está tão acostumado a ouvir história que a gente vai lá para o passado. Traga a Bíblia para dentro da tua vida, traga a Bíblia para dentro da tua casa, traga a Bíblia para dentro da tua experiência pessoal. A gente tem que começar a entender isso. Isso aqui não é coisa de outro mundo, não, é coisa para a gente. É só confiar no Senhor. E Jesus disse um dia, sabe por que muita coisa não acontece na vida de cada um de nós hoje, dessa geração? Por causa da fé. Porque se a gente crê, a gente veria coisas fantásticas. Quando ele disse, se vocês crêem, vocês vão ver a glória de Deus se manifestar. A gente às vezes fica mendigando as coisas. Fica inventando história, buscando os falsos profetas, buscando profetadas aqui, profetadas ali. Você não precisa de profetada, você precisa da profecia. Você precisa entender que o Deus que fez continua fazendo. O Deus que guarda continua guardando. E hoje muito mais do que no passado. Hoje Ele habita dentro de cada um de nós. Então aqui a gente precisa aprender isso aqui. Jesus mostrando sua autoridade diante da natureza. A gente tem que confiar nele. Nós vivemos no dia a dia. A gente reclama de tudo. A gente reclama de uma tempestade, de uma chuva, de um sol. A gente reclama de dificuldades. Mas esse Deus aqui, que está e habita entre nós, Ele prometeu para os que o seguem promessas. Existem promessas para Israel, existem promessas para a igreja, existem bênçãos para a igreja, existem bênçãos que é geral. Uma bênção geral, o sol é para todos. Para todos. A lua é para todos, a chuva é para todos, crente e não crente. Mas os crentes, a igreja de Cristo tem bênçãos especiais. Salmo 37, 5, se eu não me engano, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de todas as pessoas da terra. É isso, né? Então, procure ler a Bíblia e entender as coisas. Deus, Ele busca na terra pessoas que desejam segui-lo e adorá-lo. Onde a Bíblia diz que Deus busca verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, que terão compromisso com Ele e Ele terá compromisso específico
Não confunda bênçãos especiais, promessas para a igreja e bênçãos gerais. Nem todo mundo tem as bênçãos específicas. E esse texto é bem claro quando Deus diz que o compromisso é com aqueles que o temem. E várias outras promessas. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e não me deixarei faltar coisa alguma. Ele fala para os seus seguidores. Por isso temos que pregar o evangelho sem rodeio, sem charlatanismo, sem compromisso com quem quer que seja, e dizer para as pessoas: você tem promessas, mas existem condicionais. Deus sempre trabalhou com condicionais. Com Adão ele disse: olha, aqui está o jardim do Éden, cheio de tudo que você precisa, mas existem condicionais. O ser humano não quer obedecer às condicionais de Deus, mas quer reclamar de Deus. E Deus não é menino para ficar discutindo com o ser humano se você acha, se você não concorda. Tudo na vida Deus já colocou no lugar, já determinou. E Ele diz bem claro, entre obedecer e entre desobedecer. A obediência traz bênção, a desobediência traz maldição. Mas quem que amaldiçoa é Deus? Não, é sua e minha atitude. E gente que vive no mimimi da vida, sempre reclamando de tudo, faz as coisas erradas e culpa Deus, como se Deus fosse culpado. A coisa errada na nossa vida é Deus que é culpado. Nós é que somos culpados por causa dos nossos pecados. E a Bíblia diz o quê? O que reclama o homem? Reclama dos seus próprios pecados. Mas Deus amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que desceu, que sofreu, e essa pessoa ainda acha que Deus tem obrigação. Então aqui está uma primeira situação: Jesus mostrando autoridade sobre a natureza que Ele mesmo criou. Ele tem poder. E isso eu quero dizer para você, que esse Jesus hoje é a mesma coisa. Vamos começar a trazer para a nossa mente, a nossa fé, esse Deus que age, esse Deus que, segundo lá Isaías, diz que não está com a mão encolhida, está sempre com a mão aberta. Mas ele diz: sabe por que você não é abençoado nessa geração? Por causa do seu pecado. Tira o pecado, santifique e vem para você ver. Está escrito lá. É isso que temos que crer, na profecia bíblica. Vamos parar de crer naquelas conversas fiadas que alguém disse: olha aí, Deus não me revela nada particularmente para ninguém aqui. A pregação é revelada particularmente pelo Espírito Santo para cada pessoa. O Espírito Santo é quem sonda os corações e sabe a necessidade. Não é o pregador. O pregador é a corneta. O pregador é a boca de som que fala a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele sabe o que você precisa. Não sou eu que tenho que chegar aqui e dizer fulano, ciclano, não sei o que. Eu não tenho que trazer bênção pessoal para ninguém. Mas quando ouvires a voz do Espírito Santo, esteja atento, não endureça o seu coração. Porque o Espírito Santo está com a bênção para cada um especialmente. Ele divide para cada situação. Cada pessoa tem problema diferente, tem situação diferente. Ele sabe como fazer. E nessa situação, hoje, ele demonstra que ele tem autoridade, porque ele é presciente. Ele é soberano. A gente precisa entender. Você precisa entender que o Deus que você serve nessa pequena congregação é o mesmo Deus que disse: haja luz, haja o mar. É o mesmo.
A gente tem que parar de ficar lá no passado, de ficar questionando. Não, meu Deus é o Deus que pode fazer qualquer coisa acontecer. Basta que eu confie nele. Ok? Aí no capítulo 5, começa uma história aí de um demoniado de Gezareno, ou Gazareno, né? A cura do demoniado também é registrada em Mateus 8, 28 e 34, de forma mais resumida. Essa mesma situação aconteceu lá em Mateus, e Lucas 8, 26 e 39 fala também desse demoniado. Jesus traz tranquilidade a um homem que era violento e acalma totalmente aquele homem. A Bíblia diz que, chegando à outra margem do mar, versículo 1, a terra dos Gezarenos ou Gazarenos, depende da tradução aí, Gadarenos, ou Gerazenos. Ao desembarcar, logo saiu do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias poderiam segurar. Ele vivia nos sepulcros o tempo inteiro, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e aquelas cadeias não seguravam aquele rapaz. Ele quebrava tudo, despedaçava, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros pelos montes, se ferindo com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Preste bem atenção. Aqui está mais uma prova da autoridade que é Deus. Até os demônios adoram. Por isso que a Bíblia diz que só devemos adorar a um e mais ninguém, ao único Deus. A gente não deve adorar ninguém mais. Aqui está a prova que os demônios que estavam neste homem, que foram criados como anjos, que hoje são rebeldes demônios, eles sabiam quem estava diante dele. A pessoa que anda errada, a pessoa toda enrolada, ela sabe que está no estado crítico, mas muitas vezes, para a sociedade, demonstra uma capa. Mas diante de Deus, não. Os demônios que estavam no homem, a Bíblia diz aqui, que aquele homem correu, prostrou e adorou. Mas foi o homem? Não. E o que é que eles diziam? Exclamando com alta voz. Eles eram tão... Eles tinham medo do Senhor, adoravam o Senhor, né? Eles perguntaram: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi? Ou seja, para a população pensar que Jesus era o problema, Satanás era enganador. Ele cria o problema, ele mente, ele calunia e ele fica de fora acusando Jesus como se Jesus fosse o problema. Mas ninguém brinca com Deus. E aí, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Ele sabia quem era Jesus, sabia. Conjuro-te por Deus que não nos atormente. Outra coisa aqui, muitas vezes, e já falamos aqui, que na eternidade, no inferno, não é Satanás que vai atormentar você, que vai falar, viu? É o próprio Deus que vai estar com a sua ira, conforme João 3,36. Porque Jesus havia dito: espírito imundo, sai desse homem. E a pergunta foi: qual é teu nome? Da mesma forma como esse homem hoje aqui, existem pessoas que às vezes estão entre nós. Satanás, ele é esperto. Ele é esperto, ele sabe como lidar hoje. E Jesus pergunta: quantos demônios tinha neste homem? Um bocado. Hoje nós convivemos com pessoas que estão cheias de demônios. Só Jesus pode libertar você. Mas muitas vezes você é enganado pelo demônio
e você esconde e rejeita essa verdade. O Satanás te intimida, como intimidava esse rapaz aqui. Mas uma coisa é séria, presta atenção. Por que o Evangelho tem que ser pregado? Porque quando o Evangelho chega em qualquer pessoa, é o poder de Deus, é o Espírito Santo que chega e liberta. Por que Satanás, ele utiliza todos os meios para que a Bíblia e o Evangelho não seja pregado? Por que ele usa todos os meios para que os crentes vivam erradamente? Para que não tenham autoridade. Você que diz ser um crente e vive com a vida enrolada, com pecados ocultos, é o diabo que quer que você viva assim, para que você não tenha autoridade e pessoas que estão ao teu redor não sejam libertas por tua causa. Como ele vai dizer para os discípulos lá na frente, quando os discípulos não teve nem condição de libertar, e o pai perguntou por que eles não fizeram isso? Porque viviam uma vida cristã relaxada. Jesus disse: vocês precisam jejuar e orar e viver uma vida de crente de verdade. O que acontece no nosso meio hoje, no geral, é isso. Por que os crentes não têm o poder? Porque a vida de muito crente está com pecados ocultos. E lá em Salmo 66:18, a Bíblia é bem clara quando diz: enquanto você continuar com o seu pecado oculto guardado, eu não vou ouvir a sua oração. A pessoa passa o tempo todo na igreja, visitando, lendo Bíblia, até trabalhando, mas escondendo, não abre mão do pecado, mas vive sem força. A igreja tem que estar totalmente liberta. E a única autoridade que tem que ter em você é o Espírito Santo, mas ninguém. E Satanás reconhece. Outro parênteses aqui: Satanás, em certo tempo, a Bíblia vai dizer lá em Atos, que os filhos de Cefas, como muito crente hoje, viviam uma vida religiosa de fachada. Satanás sabe o crente que vive a vida de fachada e o crente que é real. E ele diz, a Bíblia diz que Satanás encontrou com os filhos de Cefa que estavam pregando a palavra, mas eram pessoas cheias de enrolação de pecado. O diabo pegou esses camaradas, deu uma chicoteada boa, rasgou as roupas e disse que eles saíram correndo nu pela rua. E lá o texto vai dizer, Satanás perguntando: quem é você? Quem são vocês? Ele vai dizer assim: ó, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço. Cuidado com você, crente, viu? Satanás conhece o seu dia a dia, sabe o que você faz no seu dia a dia. Por isso que a Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo, do corpo e da alma, e fuja do mal. Satanás conhece crente verdadeiro e crente falso. Ele disse: eu conheço quem é Paulo e conheço quem é Jesus, mas quem são vocês? Nós temos que ter autoridade também, porque o Espírito Santo habita em nós, e muito crente não tem autoridade, porque está deixando o pecado de Satanás tomar conta. Está fazendo igual os filhos de Cefas e os filhos de Eli, que eram sacerdotes ladrões corruptos, recebia as ofertas do povo e roubava. Quem são esses hoje? São crentes que estão nas igrejas, mas não têm uma vida de santidade com Deus. Vive só nos templos, nos cultos, só de aparência. No dia a dia, Satanás sabe quem é você. Satanás conhece cada pastor. Por isso que a nossa vida tem que ser como um livro aberto. A Bíblia diz que não temos que ter problema nem com os de dentro, nem com os de fora. Temos que andar irrepreensivelmente. Você tem que aprender isso. Você, como crente em Jesus, você tem que viver a vida de santidade, viver irrepreensível com os de dentro, seja da igreja, da sua família, dos seus colegas, de qualquer um. E quando alguém questionar, pode até lhe acusar, mas não vai achar dolo em você.
E ali Jesus vai para aquela terra de Gadara, os gadarenos, onde ele encontra esse homem. Hoje Satanás continua a mesma coisa, os demônios obedecendo ao Senhor? A Bíblia diz que sim. E a prova está em 1 João 1,18. Aquele que é nascido de Deus, que não vive mais na prática do pecado, Satanás não toca. Isso mesmo. A partir do momento que Jesus liberta aquele homem, a ordem é o que ele disse para a mulher: vai e não peques mais. O que é que dá brecha para Satanás na nossa vida? Pecado. Exatamente. Vai e não peques mais. Porque se o crente vive uma vida de santidade, Satanás ele não tem autoridade de tocar em você. 1 João 18, está bem claro aí. É para a gente viver isso, não é para a gente ler e achar bonito, não é para viver. E quando for questionado na prática, mostrar serviço. Porque muita gente gosta de ouvir, aprender. Eu sou um intelectual espiritual, eu sei tudo da Bíblia. Aí Tiago 22 vem e te quebra. Saber não é o importante. O importante é a prática. Tiago 22. Aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, engana a si mesmo. É um enganador. É filho do diabo. Sim, o diabo é enganador desde o princípio. Então a palavra de Deus na minha vida, na sua vida, na vida das ovelhas, tem que ser verdadeira. A gente não tem que fazer meio termo, né? E é isso que a Bíblia coloca para nós. Então muitas vezes a gente está vivendo no Evangelho, mas como esse gadareno, cheio de pecados, como a igreja de Coríntios. Era no grupo de Paulo, de Pedro e João, um adulterando, outro pintando, outro prostituindo. E a igreja, que a Bíblia diz que Deus deu todos os dons que aquela igreja precisava, mas era uma igreja carnal. E uma igreja carnal, Satanás, ciranda cada crente. E a Bíblia diz que a igreja exorta a igreja em santidade. Então você que ouve a palavra de Deus, eu particularmente, cada um tem que procurar viver em santidade, colocar em prática a palavra de Deus. Então espero que nenhum de vocês que me ouve seja como gadareno. Vive de aparência, mas dentro de si está cheio de bicho. Vai passar, meu irmão. E outra coisa que vimos aí é o quê? Por que Jesus é soberano? Porque se alguém acha que Satanás, o reino das trevas, é poderoso, ele tem poder sobre o reino das trevas. Ele manda no reino das trevas, porque foi Deus quem criou tudo. Salmo 24:1, vamos lá? Quando alguém perguntar para você, ou dizer para você assim: espera aí, isso é do diabo, aquilo é do diabo. Primeira coisa, nada nesse mundo pertence a Satanás, e a demônio nenhum. Por não conhecer a palavra de Deus, até aqueles que vivem nas igrejas, fica dando bola e enchendo a bola do inimigo, sendo que ele não tem nada. Salmos, quanto aí? 24:1. De Deus, ou seja, vou traduzir bem na cara para você aqui. A Deus pertence a terra, o mundo, o universo, tudo que foi criado, tudo que está dentro dele, tudo que tem dentro do mundo e que habita dentro do mundo é de Deus. Ponto final. E quem é que habita no mundo? A habitação é morada. E quem é que habita aqui no mundo além dos seres humanos?
Satanás e os demônios. E a Bíblia diz que ele é o príncipe do mundo. E ele também é de Deus. Só que ele se rebelou. E ele está levando muita gente a se rebelar, como ele fez no começo. E uma pessoa rebelde, ela é uma pessoa que sempre acusa, né, os outros. Um filho rebelde, por mais que o pai faz, acusa os pais. Um cidadão rebelde acusa o governo. Ou seja, sempre vitimiza, sempre todo mundo está contra ele. Foi isso que o pecado fez com o ser humano. O ser humano hoje acha que está tudo errado porque Deus não resolve o problema. O problema é seu, o problema é meu. E Deus nos dá uma chance de consertar, e a gente, em vez de estar do lado de Deus, a gente vai estar do lado do diabo. É o que a maioria. E a própria Bíblia diz que a luz veio através de Cristo e desceu aqui na terra, e a terra era trevas pura. E quando a luz bateu nesse mundo, que iluminou os homens, a humanidade, disse: não, não quer Jesus, não. Rejeitou Jesus. Como até hoje. Você que rejeita Jesus, você continua nas trevas. Você quer culpar Deus? Ele vem te iluminar, você não quer. Veio para os seus, morreu na cruz para os seus, e os seus fizeram o quê? Rejeitaram. Deus é ruim? Ruim é você. Ruim sou eu. Mas como Paulo, eu digo, graças a Deus que Deus me abriu a mente e os olhos, eu reconheci que eu fui roubado por Satanás, e hoje eu sou de Deus, e o inimigo não toca na minha vida. Cabe a cada um, e Deus é Deus de todos, sabendo que Satanás e os demônios não tem mais jeito, você tem. Agora, se você quer continuar dando ouvido a Satanás, o problema é seu, porque Jesus, ele aqui demonstrou e demonstra que ele tem poder sobre o maligno. É tanto que a Bíblia diz em João 6, João 8, na 1 João, capítulo 8, deixa eu ver se é isso mesmo. Olha só o que diz aqui. 1 João, deixa eu ver se eu acho na minha Bíblia aqui. 1 João 3, 8, deixa eu ver. Aqui. 1 João 3, capítulo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler do 7 em diante. Filhinhos, não os deixe enganar por ninguém. Esse ninguém aqui é Satanás de qualquer pessoa. Pois aquele que pratica a justiça é uma pessoa justa, assim como Deus é justo. Mas aquele que pratica o pecado procede de quem? Preste bem atenção nisso aí. Nós não estamos aqui para negociar com ninguém isso aí. Eu não estou aqui para negociar se você foi caracu, se você que ouve a palavra. O pregador não tem que estar preocupado com o que a pessoa está pensando. O mercenário preocupa. O crente verdadeiro não tem que estar preocupado com o que o mundo. Você tem que pregar o que está aqui. E o que está aqui está dizendo que todo aquele que vive a prática do pecado é procedência maligna. Ah, você está dizendo que eu sou do diabo? Eu não estou dizendo nada. A Bíblia diz: se você está praticando, vivendo em pecado, as suas práticas é diabólica. Aquele que pratica o pecado, aquele que vive a prática do pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas eu quero te revelar um segredozinho aqui, ó. Olha um segredo aqui. Glória a Jesus, glória a Deus. Porque Jesus veio para quê? Para desfazer as obras e destruir as obras do diabo na sua vida.
Agora, se você quer continuar com o câncer do pecado e o diabo na sua vida, problema é seu. Jesus não vai se meter na sua vida se você não quiser. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso foi que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E graças a Deus que na minha vida ele já destruiu. Por isso que o Evangelho é poder de Deus para libertar as pessoas. E a igreja tem que pregar o Evangelho, não pregar amizadezinhas, não ficar convidando pessoas para vir para um churrascozinho. A gente não tem que inventar nada. A gente tem que dizer o que a Bíblia diz. Para você ser salvo, você tem que abandonar o pecado, tem que nascer de novo. Ah, não gostei, a palavra é muito dura. Tem escolha, eu não posso dizer outra coisa para você. Mas pastor, eu não vou abandonar o pecado. É problema seu, a Bíblia fala que você que tem que abandonar o pecado. Aí quer negociar com o pastor da igreja. O senhor sabe que eu estou na igreja aqui, mas eu tenho uns pecados. O problema é seu e com Deus. Quem vive na igreja e vive pecando escondido, meu irmão, eu não vou te dizer o nome dos pecados, porque o Espírito Santo, que ele sabe, você sabe o que está errado. Você sabe o que está errado. Você sabe que você precisa mudar. Por isso que você tem que ouvir essa palavra aqui e olhar para ela e dizer: o meu problema não é com o meu pastor, não é com ninguém, é com Deus. Deus vai conversar bem com você. E se você vive na igreja e você vive essa vida aqui, pior ainda, porque você conhece muito mais do que pessoas que nem conhecem ainda. Então Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Para isso ele veio desfazer as obras do diabo na sua vida. Por isso, você que se converte, você se torna nova criatura. E aí entra o seu testemunho diante das suas amizades, entre aspas. Porque a partir daí, a gente não vai ter mais amizades. Porque o mundo não ama Jesus. Não ama, não adianta conversa fiada, né? Então quem já tem uma estrada no Evangelho sabe disso. Às vezes as pessoas vão dizer: não, mas meus amigos, você tem que conviver com eles para trazer para Jesus. Mas eles não amam Jesus. Eles vão zombar de você como zombou de mim muitas vezes. Mas graças a Deus que Deus foi me fortalecendo. Hoje, né, depois de 45 anos, né, é muita safadeza minha abandonar Jesus. Você está começando a fé, lembre que você é fortalecido pelo Senhor. O amigo que você tem é Jesus. Você tem que fugir dessas práticas aqui, ó. Então não vem para a igreja, fica escondido, camuflado na igreja com pecados ocultos, não, porque você está perdendo. Porque o Deus que vê tudo sabe da sua intimidade. Não queira prestar conta com o pastor. O pastor é o homem de Deus que prega a palavra para que você conserte a sua vida. E é você com Deus. Aqui Jesus mostra poder sobre o maligno. Por isso quem está em nós, já ouviu isso não? Está escrito. Quem está em nós é maior que está no mundo. Quem está no mundo? O príncipe das trevas, os demônios, Satanás, que está no mundo aí, e que um dia ele vai ser eliminado e jogado no inferno, conforme Apocalipse 20:10. E todo aquele que deixou de obedecer a Deus, que não se converteu a Jesus, vai estar lá também. Então você é que está escolhendo para onde você quer ir, o céu ou o inferno. A pregação do Evangelho é essa aqui, a profecia é essa aqui, já está aqui, ninguém pode mudar o que está aqui. E ai de mim, ai dos pregadores se mudar isso aqui. Então aí a partir do Mateus de 3-5, o poder sobre o maligno, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nenhum homem podia prendê-lo. Homem não resolve problemas, diz outros, sistema religioso, projetos sociais, não liberta ninguém, ajuda no que é material, é uma comida, mas ninguém espiritualmente liberta ninguém, só o Evangelho.
Então não vamos dar só comida e esquecer o Evangelho. Tem gente que está fazendo projetos sociais esquecendo de Jesus. Tem crente que está se envolvendo com outras pessoas e alguma coisa, menos o Evangelho leva. Meu querido, o que liberta as pessoas é o Evangelho. Não é show gospel, não é acampamento gospel, é a palavra pregada. Porque a própria Bíblia diz que muitos que nos últimos tempos não querem ouvir o Evangelho. E nós estamos deixando de pregar o Evangelho para não machucar o coração do meu amigo, do meu vizinho. Eu tenho um amigo e eu tenho responsável por ele, que é Jesus. Você também. Então, onde você estiver, onde você mora, você tem que testificar que você é um crente em Jesus. E nossa conversa, a Bíblia diz que toda ela tem que estar envolvida com a palavra de Deus. E as pessoas têm que saber quem somos. Nós temos que identificar. E Paulo disse: eu me identifico. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. É isso que você tem que dizer quando alguém questionar você. Porque a Bíblia diz que agora eu sou nova criatura. Você tem que dizer isso para o seu parente, seu colega. Quando questionar você, meu amigo, meu parente, meu colega, meu pai, minha mãe, a vida que agora eu vivo em Cristo. Agora eu tenho nova vida. Podem me chamar de homofóbico, como é que fala? Obcecado lá. Não. Eu amo a Jesus. E o próprio Deus disse para mim um dia que nós devemos amar o Senhor nosso Deus com toda a força da nossa alma, com todo o nosso entendimento. Você não ama seu time de futebol? Você não ama sua religião errada? No dia que você for liberto por Jesus, transfira esse amor da carne para Jesus. É por isso que às vezes eu fico um pouco encucado com pessoas que viviam no mundo, não perdiam o carnaval, não perdiam o São João, tomavam cachaça todo fim de semana, aí se torna um crente, vem para a igreja, fica frouxo. Não entendo isso. Não dá para me entender. É agora que nós temos que fazer o que o Senhor diz. Me ame com toda a força do entendimento, né? Faça como Paulo. Por amor a Cristo e ao Evangelho, eu considero tudo do passado como esterco. Agora o meu alvo é Jesus. Agora eu vivo com esse Jesus. Como já dizia Jó, eu te conhecia só de ouvir falar. Tem muita gente que conhece Jesus só de ouvir falar. Mas ele disse agora: não, eu te conheço porque eu vivo contigo. O verdadeiro crente, ele se identifica. Ele, onde ele estiver, ele não tem vergonha do Senhor. E o Senhor já disse: não se vergonhe de mim. Porque se você se vergonhar de mim diante dos homens, quando eu voltar, eu vou me vergonhar de você. Então hoje, diante do mundo, o Cristo que habita em nós, ele nos dá autoridade. Por isso em Atos 1:8 ele diz: o meu Espírito Santo foi derramado e dado à igreja, para que a minha igreja tenha coragem, força e seja guerreira, e não se vergonhe de mim, e pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho, a gente prega de várias formas: a vida, palavras, atitudes, estratégias. As pessoas têm que saber que eu pertenço a Jesus. O meu time, a minha camisa tem um escudo chamado JC. Foi esse que morreu por mim, foi esse que me justificou. E é ele que tem poder sobre Satanás. Por isso Satanás não tem poder sobre a minha vida. Ah, pastor, o crente tem que ter medo do diabo, o crente tem que fugir do mal, da aparência dele. Nós não vivemos com o diabo, nós vivemos com Cristo. Nós desenvolvemos com Cristo. Ele diz: aquele que vem a mim, não lançarei fora. E quem é Satanás para tocar em alguém que é ungido de Deus? Só se você der brecha. E aquele homem, por muitas vezes ser preso com milhões de correntes, as correntes foram arrancadas. O reino das trevas é real? É. Não brinque. Não brinque. Existe o reino da luz e o reino das trevas. Mas quem está no reino da luz é blindado. Quem está no reino das trevas é totalmente solto. Totalmente solto. Vive uma vida na berlina. Então você que não tem Jesus, isso não é palavra para um religioso, não. O Senhor veio para desfazer as obras de Satanás na tua vida, tirar você das trevas espirituais e colocar no reino do seu amor. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
não endureça o entendimento, porque tem pessoas que estão ouvindo, está sabendo que está na miséria espiritual e mesmo assim rejeita, ainda critica. Vai sofrer aqui e vai sofrer lá. Porque Satanás, ele não está no mundo para brincadeira. Ele quer te levar o que ele puder, o máximo que puder de pessoas para o inferno. Versículo 6 do capítulo 5 vai falar sobre a autoridade de Jesus, quando os demônios, através daquele homem, chegam e dobram o joelho e adoram Jesus. A Bíblia diz que Satanás e os demônios, eles temem e tremem diante do Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes nós achamos que ele é alguém importante. Não. Versículo 6. Quando aquele homem correu e se dobrou, e ele diz: tu vem me atormentar, quem sabe os demônios. E quem eram os demônios? Uma legião. Muitos demônios estavam naquele homem. E Jesus disse o quê? Outra coisa que a gente vê muito hoje, e eu quero que vocês aprendam isso. Vocês têm que ter em vocês a autoridade da palavra, vivendo uma vida de santidade. Quando vocês forem solicitados em alguma situação, não precisa fazer pirotecnia, nada disso. Se por acaso vocês viverem a palavra, vocês estiverem vivendo essa palavra, em alguma situação, você basta dar uma ordem. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas pessoas enfermas. Você tem autoridade, todos aqui têm. Pregar o Evangelho, todos aqui têm. Por isso, a oportunidade que você tiver de citar um versículo, orar por uma pessoa, visitar um amigo. E se você vê uma pessoa endemoniada, por exemplo, não tenha medo. O que eu faço? Faça como Jesus disse para os demônios: saia dele. A gente tem ideia hoje que para expulsar um demônio tem que ficar pulando, puxando o cabelo, nada disso. Nada disso. O poder está na palavra. Agora, se a tua vida estiver como o filho de Cefas e como o filho de Eli, tu está ferrado, então você não tem autoridade. É isso que é o problema hoje. As pessoas vivem uma aparência de autoridade. Não. Aquele que realmente está vivendo ali diante de Deus precisa esquentar a cabeça. Levante sua mão, como diz lá em 1 Timóteo, ore. Você tem o poder que vem de Deus para fazer isso. Então vamos tirar essas ideias religiosas que a gente ouve muito das igrejas assim, as pessoas veem aquela, botando o demônio para ajoelhar, nada disso. Jesus não fazia esse tipo de palhaçada. Jesus simplesmente disse o que aí? Sai deste homem espírito imundo. E o que aconteceu? O que eu contigo, e repete isso, o espírito imundo repete. A identificação de Jesus como filho de Deus. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios sabem. Ele sabe, ele chamou. O que tem contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Significa que os demônios sabem quem é? Jesus. Os demônios sabem que sua vida está vivendo a prática de Jesus ou não? A gente tem que se ensinar. Por isso Jesus disse: o meu povo erra por falta de conhecimento. Esses demônios estão no mundo hoje. Demônios, eles não vivem ao ar. Ele vive em pessoas, habita em pessoas, ou ele vive em animais. É tanto que o Senhor queria tirar e eles ficaram preocupados. Para onde vai mandar?
Me manda para algum lugar. E aí tinha uns porcos lá, né? Me joga nos porcos. O demônio pode apossar de uma barata, de um inseto. O Espírito Santo só habita na vida do ser humano. Põe na cabeça isso. O Espírito de Deus é santo, santo, santo. O demônio é sujo, é imundo. Os espíritos, ele habita em cachorro, animais. É bom que você conheça essas coisas. O falta de conhecimento é que muito crente aqui fica enrolado, não sabe? Não sabe discernir as situações. Às vezes o bicho entra num cachorro lá na sua casa e você não sabe. Mas como é que eu vou saber? Eu sou vidente? Não, nós não somos videntes, nós temos o Espírito Santo. 1 João 4,1. Examinai os espíritos para saber. A gente tem que ver. E o Espírito Santo faz a gente discernir. Esse Jesus que teve autoridade sobre o maligno está em nós. Então a autoridade que nós temos hoje não é nossa, é dele. Aprenda isso. Hoje eu não prego com minha sabedoria humana, eu prego porque o Espírito Santo está aqui, ele ilumina a minha mente, aqui falei a Bíblia, e eu transmito aqui, é o Espírito Santo me ajudando a pregar a palavra. Simples. Não sabeis vós, não sabeis você, pastor, que você é meu templo e que eu habito em você? Paulo, não se preocupe, basta você abrir a boca de tudo que você aprendeu, porque o meu Espírito vai falar por você. Então toda vez que eu prego, toda vez que eu canto, toda vez que eu ministro alguma, que eu converso com alguém sobre isso, é o Espírito Santo me ajudando. Porque o homem natural não faria isso. O Filho de Deus, ele atormenta, sim, atormenta o inimigo. Horrenda coisa é cair na mão de Deus. Cuidado. Muita gente brinca com Deus, mas quem faz a coisa acontecer é Deus. Se você pensa que o diabo é a tormenta de Deus com os seus, a ira de Deus é terrível. E aqui a prova de que Deus é que atormenta esse maligno e ele não tem poder sobre Jesus. Então Jesus está em você, se é que você nasceu de novo. Então você tem o poder, a proteção, a blindagem. No versículo 9, a gente aí está o discernimento. Às vezes você se vê com pessoas assim, às vezes dentro da igreja, pessoa cheia de demônio e você nem. E ela se faz de boazinha, viu? Tem muita gente que faz, Satanás se faz de anjo de luz para enganar as pessoas. Você vê que a primeira coisa que ele fez foi se prostrar e adorar Jesus, mas ele já vem acusando, porque Satanás sempre é acusador. E aí passa a ideia de que não é ele, que é a pessoa que está acusando Jesus, mas Jesus, olhando para ele, já definiu logo. Um homem de Deus, ele enxerga o espiritual. Lembra de Paulo? Quando aquela mulher veio elogiando Paulo, não era elogio não. Cuidado, porque muitas vezes as pessoas nos rodeiam e a gente pensa que é elogio, é armadilha. Aí o crente carnal não vê nada, não entende nada, acaba caindo. O apóstolo Paulo, ele percebeu que ali estava Satanás ali. É tanto que ele olhou para dentro do olho daquela moça e disse: sai daí, Satanás. Simplesmente a mesma coisa que Jesus fez. Não precisou fazer nada, puxar cabelo, bater bola, não. Sai. Não é assim que a autoridade faz em algum lugar? Epa, quem me chamou aqui? Volte, sai da minha sala. Alguém aqui já teve essa experiência de ser mandado embora da sala de alguém? Alguém que chega, né? O enxerido. Ei, você mandou aqui? Quem mandou você? Por favor, retire-se. Já viu isso? Essa pessoa que falou isso, ela tem um quê?
autoridade. Não precisamos fazer nada, só mandou. Volte. Autoridade. O que Paulo dizia, espírito ruim, sai dele. Jesus disse, sai dele. Não precisa fazer malabarismo. Aí no 9 ele diz o seguinte, o 4, o 5, 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Irmãos, nós precisamos estar atentos ao nosso redor, porque hoje em dia, Satanás, ele não, você vê que não há muita possessão de demônio, pessoas não caem. Hoje é na malícia. A pessoa está perto de você, é malícia, ali, cheio de demônios ali, cheio de engano. Quando Jesus chegou aqui, porque no período interbíblico houve uma época, vou trazer até esse estudo aqui, houve uma época um período que Deus virou as costas para a humanidade, ou seja, a humanidade viveu uma época de trevas puras, e Satanás fez o que bem entendeu. É chamado período interbíblico. Aconteceu coisas, então a terra ficou praticamente, E quando Jesus vem, é a mesma coisa de abandonar alguma casa, no quadro. Quando você vai ver, lá dentro tem bicho, tem lagarto, tem todo tipo de bicho naquela casa velha. Quando Jesus volta para o mundo aqui, os demônios estavam tão que as pessoas elas caíram possessas a todo tempo, porque o mundo não tinha luz, só tinha trevas. Quando a luz chegou, pessoas endemoniadas. O mundo mudou, Satanás mudou a estratégia. Hoje, você pode estar sentado do lado de alguém e Satanás não vai fazer com que ela caia no chão possessa, porque a gente vai perceber, e muita gente percebe. Mas uma pessoa pode estar como esse jovem aqui, cheio de demônios. Hoje nós temos a malícia. Pessoas são maus. Você pode estar convivendo com pessoas cheias de demônios e você nem percebeu ainda. Qual é o teu nome? Meu nome é Legião, ou seja, tem muitos aqui dentro. Jesus discerniu isso. Ele sabia. Ele só quis perguntar para comprovar. Paulo também sabia. Meu nome é Legião. O que ele quis dizer com isso? Ele queria intimidar Jesus. Queria mostrar força. Já viu alguém quando é intimidado e a pessoa pergunta assim, você sabe quem eu sou? Essa expressão é para quê? Intimidar. Você sabe quem eu sou? Mulher de quem? Filho de quem? Quer intimidar para ver se a pessoa... Aqui os demônios disseram, olha, nós somos uma legião. Você está sozinho? Nós somos muitos. Segundo a história, diz que uma legião militar romana era composto de 6.000 soldados. Preste atenção nesse detalhe. Uma legião militar romana, segundo a gente, tinha 6.000 soldados. E dentro daquele homem tinha uma legião. Significa que tinha ali 6.000 demônios. Está brincando? A gente lê a Bíblia, a gente brinca com as coisas espirituais, Por isso que a Bíblia diz que não devemos é a palavra, como é que fala? Simplificar as coisas espirituais. A gente brinca, Tem que levar a sério. Hoje você pode estar vivendo com uma pessoa que está com uma legião e você não sabe. A Bíblia diz que amarrava ele com correntes fortes. Ele quebrava tudo.
colocava em cadeias fortes, não ficava. Aí vem alguém com poder e diz, sai dele, acabou. Esse alguém está em nós. É nós, Jesus. Então, se você vive uma vida de santidade com Deus, você pode estar diante de 6.000 demônios. Por isso a gente usa o nome de Jesus. Olha, em nome de Jesus. Não faça como está na internet aí, na coisa que eu invento não. Vocês podem até procurar. Os mercenários estão chegando a tal ponto, e eu assisti isso, se buscar vocês encontram, está lá. Um camarada estava expulsando um demônio, insistiu com ele, em nome de Jesus. É fácil conhecer um falso profeta, viu? Ele se chateou tanto que o demônio queria sair. Ele voltou para o demônio e disse, olha, agora é meu nome, sai daí. Preste bem atenção. Quem quiser buscar, está na internet esse. Preste bem atenção nessa expressão. Quando diziam que Jesus era Beelzebul, chamou Jesus de diabo, demônio. Que Jesus expulsava os demônios por poder de demônio. E Jesus disse, olha, se o reino estiver dividido, ele não subsiste. Mas Satanás, ele é enganador. Ele é enganador. E nesse contexto que eu vi, esse pastor expulsando o demônio em nome de Jesus, o demônio não saiu. Ele volta para a pessoa e diz, então você vai sair em meu nome. Em meu nome ali, meu irmão, não era desse não. Era quem estava nele. E Satanás disse, tá bom, vai lá e expulsa. E meu nome saiu. E as pessoas pensam que é ele. Começam a idolatrar esse homem. É isso, Satanás não quer aparecer. Ele quer que você volte sua fé para a idolatria. Tira a sua fé de Jesus e começa a crer no falso, no mercenário. Olha, ele deu ordem, o demônio saiu. A congregação enche. Cuidado. Por isso que temos que ter discernimento espiritual em conversas, em relacionamentos, no que a gente ouve, à luz da Bíblia. Tu acha que demônios vai obedecer um homem comum? Quem estava nele era outro demônio, disse, sai daí, senão eu vou te quebrar o pau para ele acreditar nesse cara. E o demônio saiu. E as pessoas começaram a idolatrar. E a Bíblia diz que idolatria é o quê? Pecar. E as pessoas passam a pecar pela idolatria. E dali vai embora. O 5:10, a Bíblia diz que os demônios imploram por Jesus. Deus tem o controle de tudo neste mundo. Preste bem atenção. Deus tem o controle, apesar que muita gente não vê. E aqui no 10 a gente vê que os demônios que estão no mundo, eles não vão além daquilo que Deus ordena. São limitados. Versículo 10. E o demônio lhe rogou encarecidamente, implorou. Se o demônio tivesse força, ele disse, que é tu, Jesus? Ia para a briga para Jesus, não ia? Ia. Nós somos 6.000, você é um só. Há uma diferença muito grande entre o soberano, Criador, entre a criação. E os demônios imploraram encarecidamente, não mandasse para fora daquele país.
E ali passava uma manada de porcos. Outra coisa aqui, preste bem atenção nisso aqui. O reino das trevas, ele tem implantado em países, sistemas, famílias. Aqui, esses estavam naquele país e tinham que trabalhar naquele país. E aí diz aqui, não nos mande para outro lugar, deixa a gente por aqui mesmo. Jesus permitiu que eles ficassem. São seres reais que precisam ser expulsos da sua vida, da sua casa, da sua família. A gente precisa entender que a nossa briga, segundo a Bíblia, não é contra carne e sangue, é contra as potestades dos demônios. Já percebeu que pessoas de famílias é um negócio de um vício de fumo, de família inteira, de álcool? Tem família que a criança está adolescente, já vai morar junto com o outro, não se casam, é de filho, pai, avô. Já percebeu isso? Enquanto Jesus não entra ali e quebra. Segundo o texto que a gente leu, Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Ah, mas o filho é alcoólatra, o pai é alcoólatra porque fulano foi alcoólatra. Meu querido, não existe maldição hereditária. Existe uma força maligna que está levando para toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus. Alguém da família se converte? A partir dali, meu irmão, quebra. E essa pessoa vai estar ali e o Senhor vai salvando um a um. Aquela maldição sai. Eu conheci famílias assim. Ninguém era casado. Foi ali restaurando, um casou. Mudou. Famílias que o alcoolismo, a prostituição mesmo. E Deus vai lá e liberta. E eles pediam que não os enviasse para outro lugar fora da terra. Muitas vezes, sai de um filho, vai para outro. Mas nós temos que clamar para ele sair da nossa família, da nossa casa, do nosso bairro. Por isso, uma igreja que está no bairro local, a gente precisa orar para que Deus liberte o bairro de vício, prostituição, de alcoolismo, de tudo. Uma igreja que está num bairro como esse aqui, ela tem um papel importante, muitas vezes você não sabe. Não devemos subestimar a oração. É você lá no seu condomínio, você é responsável pelo seu condomínio todo, orar ao Senhor. Começa a ver o que se passa dentro do seu bairro, do seu condomínio. Você começa a orar, Senhor, muda esse negócio. Às vezes é droga, às vezes é prostituição. Os adolescentes já começam a prostituir, já começam a fazer pequenos cultos. Olha Satanás agindo. A sua rua, você tem que começar a pontuar o que tem ali e começar a clamar, porque nós temos poder do Espírito Santo sobre os demônios. E aí, ele tem que sair da nossa rua, da nossa casa, que vai lá para os porcos, mas tem que sair dali. O 12, a gente vê aí o pedido dos demônios aí. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: então manda a gente para os porcos, para que entremos nele. E todos os demônios pediram, e Jesus os mandou, para aqueles animais. O 13 e o 14, a gente vai ver a permissão. Jesus então permitiu. Então saíram os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se perdeu, e eram cerca de 2.000. É muito porco, viu? Imagina 2.000 porcos, né?
Precipitou no espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, mas os porcos morreram. Outra coisa aqui, preste bem atenção. Eu acho que você já estava com o pensamento aí, né? Mas por que Jesus fez isso? Jesus destruiu até aquelas... entra lá, filho, os porcos morreram. Jesus, quando ele vem para destruir o mal, para aniquilar o mal. Então, puxa para a sua família, para a sua casa, seu bairro, sua cidade, seu país. Eu tenho dito que a gente precisa parar de ficar se envolvendo com questões humanas. A igreja precisa voltar para ações espirituais. Nós, igreja, somos responsáveis pela nação que moramos. A Bíblia diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Só que os crentes têm vivido ideologias na nação, esqueci da palavra, e crentes brigando entre si por causa de ideologias políticas. É sério. Estou vendo aí. Dá dor no coração. A igreja tem que se unir e clamar aos céus para que Deus haja na nação. A gente esquece de que Ele pode. Haja na cidade. Haja no bairro. Sabe o que a gente faz? Não tem jeito não. Eu ouço todo dia isso. A criminalidade não tem mais jeito não. Você está orando? Você ora? É só conversa fiada. Não vai orar. Aí vai para a internet lá criticar. Querido, crítico já está cheio. A gente precisa de pessoas que pacificam, que abençoam. E o próprio Jesus chamou a gente para produzir frutos e frutos de arrependimento. E quanto crente, em vez de estar lá na internet, ministrando a palavra, fazendo algum texto bíblico, está lá criticando. Sabemos que tem muita coisa errada, sim. Se eu for criticar, vai precisar consertar? Não. Mas por que eu não oro? Eu não clamo aos céus? A Bíblia fala que quando a gente ora para que Deus mude a injustiça, Ele muda. E a gente esquece que nessas entrelinhas estão os demônios. E a gente está brigando com pessoas. Está falando mal de pessoas. Enquanto os demônios dizem assim, continue falando mal de pessoas. E está no oculto. A gente tem que orar para que Deus liberte. Sim, mas Jesus pode fazer isso hoje? Pode. E Ele manda, 1 Timóteo 1, 3, 4, diz que nós devemos levantar as mãos santas e orar em favor dos governantes. Por que a Bíblia lembra tanto de governantes? Porque Satanás utiliza de governantes, irmãos, para oprimir o povo. E a própria Bíblia diz, quanto o justo sobe ao poder. Mas a gente esquece de orar ao Senhor e a gente toma partido. A gente tem que orar ao Senhor para que Deus resolva a situação e dê sabedoria, não. A gente não crê. A gente não ora por aquele que a gente se acha adversário. E Jesus disse que devemos orar por aqueles que são oposição no mundo espiritual. Jesus, Ele tem poder de mandar os demônios para onde Ele quer. E onde está Jesus hoje? Na igreja. A gente subestima a oração. As portas do inferno não devem prevalecer sobre a igreja de Cristo. Não é os demônios que vêm empurrar a porta, não. É a igreja que tem que avançar contra eles. E quem são as portas do inferno? Pessoas, sistema. A gente tem que orar para que Deus quebre. E a gente esquece disso. Aí a gente toma partido pessoal. E aí eu não vou orar pelo vizinho porque eu não gosto dele. Eu não vou orar pelo colega que eu gosto dele.
Não existe isso na vida da igreja. A igreja não pode ter inimigos a não ser os demônios de Satanás. Porque todas as pessoas são alvo do amor de Deus para a conversão. Lembre-se que Deus amou as pessoas de maneira, toda pessoa, por mais ruim que seja, a gente tem que orar a Deus para que Satanás saia da vida dela e ela reconheça Jesus como Senhor. Porque os demônios obedecem ao Senhor. E a igreja tem o poder na sua vida. No versículo 15 e 16, fala sobre o milagre trazendo temor aos corruptos. Versículo 15. Indo ter com ele Jesus, e era um endemoniado que estivera a legião sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Quem temeram aqui? Aquela multidão que estava vendo isso. Quando a igreja vive uma vida de santidade na presença de testemunho, Deus ele faz um efeito, um mover tremendo. A gente não tem que intimidar as pessoas, não. É o próprio poder de Deus que vai fazer as pessoas. Mas o que a gente vê hoje? As pessoas criticando da igreja, zombando da igreja, dizendo que a igreja não tem poder, porque a gente subestima o poder de Deus na oração. E a Bíblia diz que os corruptos aqui temeram, as pessoas que zombavam de Deus, temeram de ter visto aquilo. O 16 diz: os que haviam presenciado os fatos contataram-lhes o que aconteceu ao endemoniado acerca dos porcos, entregaram e entraram e rogaram que se retirasse da terra deles. Tiveram medo em ver o poder de Jesus. Deus tem um poder que faz as coisas acontecer e traz medo àqueles que vê. Os corruptos precisam sentir o poder de Deus na vida da igreja. Uma igreja que tem que ser santa, luz, tem que ser sal. Uma igreja que não tem que ser corrompida. E aí Jesus a gente vai ver ele curando a filha de Lázaro, mostrando o poder sobre a doença e a morte. Jesus curando ali a mulher do fluxo de sangue, mostrando o poder sobre as patologias. 24, 26. Jesus mostrando no 27 e 29 que a fé que ele colocou em nós, a fé dom, é a que liberta. Por isso, João 8,32, se conhecereis a verdade vos libertará. Quem liberta é a fé que nós temos na palavra, ela nos liberta de todo o sistema espiritual imundo que a gente vivia. E concluindo, eu quero dizer para você o seguinte: que esse Jesus é o mesmo. Você precisa aprender isso. A ordem de Deus é: separe do pecado, afaste do pecado. As pessoas estão acostumadas a frequentar a igreja, mas não querem mudar suas vidas. Precisa mudar. Nesse final de tempo, a Bíblia fala da igreja remanescente. É a igreja Filadélfia, a igreja que não vai se comprometer com o sistema e não vai massagear o pecado de ninguém. São pessoas que vão levar o evangelho a sério. E essas pessoas são eu, você e aqueles que vão se converter. Fica evidente que a soberania de Jesus sobre todas as coisas. A soberania de Deus é sobre todas as coisas. Não tem nada, tudo. O que você acha de maior no universo? Porque Ele é Deus soberano. Deus infinito.
Suas palavras e atitudes reforçam sua autoridade sobre qualquer situação, por mais impossível aos homens. E a própria Bíblia diz que tudo que é impossível aos homens é possível para Deus. Mas Deus permite que nós participemos do seu ministério, e aquilo que é possível a nós, Deus não vai interferir, nós temos que fazer. E a gente às vezes quer que Deus faça tudo. Tem coisa que depende de nós. Ou seja, os fariseus e demais religiosos daquela época, eles ouviram isso. Hoje, o mundo, as pessoas que você vive ao redor, elas têm que saber que você é crente. E o primeiro sinal para saber que você é crente é com sua vida. É seu testemunho. Esse negócio de falar, todo mundo fala, mas o testemunho fala mais alto. Depois as palavras acompanham o testemunho. O que você vive, o que você faz, o seu comportamento é que vai demonstrar se você é de Deus ou não. Esse negócio de viver na região só de aparência, isso é conversa fiada para os fariseus. Jesus havia curado enfermos, acalmado tempestades com simplesmente uma palavra, libertado um homem de possessão demoníaca, onde tinha ali 6.000 demônios daquele homem. Ele trouxe a cura para a mulher aprisionada com seu fluxo há 12 anos, que a Bíblia fala aí. Ele levanta uma menina adolescente que estava morta, menos para aquele que é vida. Jesus é o Filho de Deus, Ele é a vida, Ele está vivo, Ele pode qualquer coisa. Por isso, esse capítulo 6 aí de Marcos mostra que Jesus teve, tem e sempre terá autoridade. E nós hoje somos seus súditos. Nós hoje temos o Espírito Santo em nós. A Igreja de Cristo, ela que tem que revolucionar o mundo através da pregação do Evangelho. Oposição a gente tem todo dia. E Paulo diz que nada pode me separar do amor de Deus, nem a morte. O problema de muita gente que quer vir para as igrejas só quer ter bônus, não quer ter ônus, só quer bênção, só quer vitória. É muito fácil, né? É muito fácil se ganhar tudo, né? Mas não é assim. No mundo tereis aflições, problemas. Mas o problema não é problema. O problema não é problema. Porque com Cristo, nenhum crente está eximido de problema. Nenhum. Pelo contrário, todos nós vamos ter problema. Mas temos prazer. E uma coisa é certa: quem está em Cristo não é mais condenado. Só o fato de eu não ser mais condenado para o inferno, todas as provas que eu já passei, diz Paulo, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, quase parando sem força e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembro mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma
sintomas do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando sem força e vigor. O que eu devo fazer? A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembrar mais. Glória a Deus. Eu canto e a glória de Deus. Para quem está em ti? Já viu? Pelo sangue que desceu da cruz, é certo que investida do rio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, do Senhor. Amém? Quem ainda que não entregou a vida para Jesus, faça isso hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Quem aqui já é crente em Jesus, que tome vergonha na cara, você aqui, e viva uma vida digna de um crente. Porque Deus conhece você e sabe, e o inimigo também sabe, por isso que ele pega aqueles crentes vacilão, né? Que não quer abandonar pecado, ama pecado como abelha no mel. Não, você tem que negar você mesmo. Por amor a Cristo, eu tenho que abrir mão de coisas que me atrapalham com Ele. Cabe a cada um de vocês examinar a si mesmo e ver o que é que precisa mudar. Porque aqueles que estão em Cristo, não há condenação nenhuma. Mas aqueles que vivem o Evangelho e dá brecha, vai ter uma vida meia atrapalhada. Porque Satanás, nosso adversário, segundo a palavra de Deus, está todo dia diante de Deus, acusando a mim e a você daquilo que a gente faz às escondidas. Está vendo aí? Ó? Olha lá teu filho lá, vai para a igreja, ninguém sabe que ele faz isso, mas eu sei. E a Bíblia diz que ele acusa. Não permita que Satanás te acuse diante de Deus. Viva uma vida de santidade na presença do Senhor. Não dê lugar para ele. E não dê lugar e conversa para ninguém. Olha aqui a música, né? Tem pessoas que ficam o tempo todo, ó. O passado meu já ficou, essas conversas fiadas já ficou. Hoje eu sirvo a Cristo. O Senhor é meu pastor, e nada me falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque tu, Jesus, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, diante dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que vou habitar na casa do Senhor nos céus para sempre. Que Deus abençoe a todos. Um beijão no coração. Amém. Tchau, tchau.